Hoje estamos aqui gravando Materna no quartinho da Clara. Eu vim gravar aqui por vários motivos. Um deles é que eu já gravei em tudo quanto é canto dessa casa, tô ficando meio sem cenário. E o segundo é que a gente vai falar de autonomia. E a última implementação que a gente teve em relação à autonomia foi a caminha. Na verdade, ontem a gente comprou um piniquinho, porque também é uma coisa de autonomia. Mas a última que já tá funcionando é a cama Montessoriana, eu não sei exatamente qual é o nome, mas pra vocês terem noção, eu tô sentado no chão e essa é a cama dela. Mas bem, quem já assiste esse canal e já acompanha essa playlist desde o começo, já sabe que eu falei muito sobre autonomia aqui, sobre o quanto a gente achava que a autonomia era interessante e sobre o como a gente pretendia fazer com que a Clara fosse ficando autônoma o mais rápido possível. Mas muita gente deve ter caído de paraquedas nesse vídeo, então eu vou explicar desde o começo e dar os exemplos que a gente usou. Daí, antes de mais nada, eu vou te pedir para se inscrever nesse canal e deixar sua curtida aqui, porque todo domingo a gente tem vídeo sobre maternidade aqui. Eu tenho certeza que você vai adorar os próximos assuntos que estão vindo por aí. Inclusive, da semana que vem eu vou estar respondendo perguntas de vocês. Vocês podem já deixar as perguntas aqui nos comentários. Eu já selecionei algumas, mas eu vou pegar algumas aqui dos comentários também. Então já pergunta aí o que você tiver curiosidade. Bom, começando do começo. Antes mesmo de engravidar, eu e o Áureo tínhamos uma única certeza que era: a gente queria criar nossos filhos, na verdade, se é que a gente vai ter outro algum dia, a gente não sabe. No momento a gente tá numa de vamos ter só essa, de maneira que eles fossem autônomos, autossuficientes e independentes, desde o início. A gente leu um livro que chama Crianças Francesas Não Fazem Manha, que fala muito sobre independência e autonomia desde os primeiros meses. Eu agora, depois de ser mãe, tenho algumas críticas em relação àquele livro, mas acho que as minhas críticas têm mais relações com a personalidade da Clara, porque ela não me despendeu colocar aquelas coisas em práticas, do que com a teoria em si. Só vou poder comprovar se por acaso eu tiver um outro filho, né? Mas enfim, uma das decisões que a gente teve então, quando a Clara já estava para nascer, era que nós faríamos o quarto dela separado do nosso. Ela não teria, isso significa que ela não teria berço no nosso quarto e nem teria lugar para dormir lá, porque a gente queria que ela compreendesse já desde o início que a hora de dormir era a hora de dormir, e a gente achava que seria mais fácil ela compreender isso se ela tivesse o próprio local dela de dormir e ninguém ficasse andando por lá durante o tempo que ela estivesse dormindo. Quando a Clara veio pra casa, minha mãe me deu uma dica que foi a melhor dica que eu já recebi na vida inteira, que era: estabeleça uma rotina pra Clara. E eu fiquei pensando, como que eu vou estabelecer isso se a menina caga a hora que ela quer, ela mija a hora que ela quer e ela mama a hora que ela quer, que é basicamente o que ela faz da vida. Mas aí minha mãe me explicou que é tipo assim: faça rotina com o que você consegue fazer, com o que você tem sob controle, e daí pra frente, à medida que o seu controle for aumentando, você vai reforçando a rotina. Então, nossa primeira rotina foi o banho. A gente dava banho nela sempre no final da tarde, ela mamava e a gente colocava ela pra dormir. A segunda rotina que a gente adaptou foi de nunca colocar ela pra dormir dentro do berço durante o dia e nunca deixar as janelas fechadas. Ela nunca dormia durante o dia no escuro. Então, ou ela dormia no sofá, ou dormia comigo na nossa cama, ou dormia no carrinho, ou dormia no bebê conforto, mas ela nunca dormia no berço durante o dia. Porque a gente achou que, à medida que a rotina fosse sendo estabelecida, ela ia compreender que quando o ambiente estava escuro e quando ela estava dentro do berço, significava que ela poderia dormir por mais tempo. E aí, óbvio, se ela acordasse para mamar, acordasse chorando, eu dava o peito, ou acordasse de qualquer maneira, eu dava o peito, porque neném sentem fome e na hora que eles sentem fome, eles choram. Então, você dá o peito, né? Dá o alimento. Só que eu não sei se é a personalidade dela, eu não sei se foi as coisas que a gente foi fazendo. A Clara, com 45, acho que 47 para ser mais exato, dias de vida, já dormiu a primeira noite inteira dela, que foram 6 horas seguidas. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar: ah, mas o bebê sente fome. Gente, ok, se você acha isso, acorde o seu bebê para amamentar ele. Aqui a gente pensa o seguinte: quando qualquer ser humano tá com fome, ele acorda e pede por comida ou procura comida. Então a gente pensava o seguinte: se ela não acordou, não chorou, não demonstrou estar incomodada, muito provavelmente o leite foi suficiente para ela passar a noite. Que foi uma recomendação da pediatra que a gente escolheu também para acompanhar a gente. Beleza. Na minha concepção, essa foi a primeira autonomia que a gente deu para ela, que era de dormir o quanto tempo ela quisesse. Daí, a criança vai ficando maiorzinha e você consegue colocar algumas outras coisas na rotina e também estabelecer outras coisas que a deixam mais independentes. Por exemplo, a Clara nasceu com freio
freio preso. Não sei se vocês sabem, essa parte aqui, ó, da língua da Clara era presa inteiro. A gente teve que dar um pique no segundo dia dela de vida para que ela conseguisse mamar melhor e para que ela desenvolvesse mais rapidamente. Isso poderia causar problemas na fala, poderia causar problemas com alimentação e tudo mais. Então, tendo feito isso, a gente teve que manter algumas consultas regulares com a dentista, a ortodentista dela, para que ela acompanhasse se tinha voltado o freio, se estava tudo bem com o pique e tudo mais. Então a gente marcou consultas a cada 6 meses. E assim, quando a Clara estava com 6 meses de idade e a gente ia começar a alimentação dela, a gente fez um retorno na dentista. E ela passou algumas coisas que eu não sabia e talvez seja interessante para vocês. Por exemplo, uma dica que ela deu lá foi a da limpeza do dente. A pediatra já tinha falado, né, pra gente limpar a boquinha dela sempre com gaze, mas aí ela mostrou pra gente já como que a gente iria escovar os dentes da Clara, que nem tinham nascido direito ainda, mas como que a gente deveria já escovar os dentes dela para que ela se acostumasse a fazer isso sempre. E hoje em dia ela adora escovar os dentes, não tem treta nenhuma. Mas a mais importante foi que ela falou pra gente introduzir o copinho de canudo com 6 meses, junto com a alimentação. E por que eu falo que foi diferente? Porque eu achei que a gente iria dar suco pra ela e água na mamadeira, e ela falou que não existia essa necessidade, que a gente poderia substituir isso por um canudo. E a Clara ainda mamava no meu peito, eu desmamei ela com 10 meses, né? Então eu ficava pensando, pô, mas eu vou dar peito pra ela, mas aí a água e o suco eu vou dar na mamadeira e isso não pode virar uma bagunça na cabeça dela. E aí quando ela me explicou isso, eu falei, pô, faz todo sentido. E eu falei assim, gente, mas ela consegue sugar o canudo mesmo? Ela falou, você vai ver, pega um copo com canudo curto e dá pra ela sugar. Na terceira tentativa eu tenho certeza que ela já vai sugar certinho. A gente pegou o copo que ela deu de brinde lá, testou, ela sugou um canudo curtinho. No segundo dia a gente foi com ela num restaurante, deixou ela sugar a água num copo normal, de canudo normal. E ela sugou, cara. E eu falei, que burra eu sou. Porque se ela suga no peito, é basicamente o mesmo movimento que ela vai fazer para sugar no canudo, não é mesmo? E aí, desde então, ela só usa o copinho do canudo, ela não usa aqueles de virar, sabe? Ela não se adaptou àqueles ainda, porque ela tá muito acostumada com canudo. E daí, até o leite, depois que a gente desmamou, quando ela tava com 10 meses, ele é dado no copo já. Eu lembro que quando eu fui deixar ela no berçário, eu levei o copinho, elas me perguntaram da mamadeira, eu falei, não, ela toma tudo no copinho. E aí elas me perguntaram assim, mas ela não toma leite? Eu falei, toma leite. Ela falou, mas e a mamadeira? Eu falei, não, ela toma leite no copinho, pode dar que ela vai tomar, você vai ver. E aí ela era a única criança do berçário com aquela idade que já usava o copinho de canudo. E eu lembro da dentista falar também que fortalecia os músculos, que era bom pra formação e tudo mais, utilizar o canudo ao invés da mamadeira. E aí, falando ainda sobre comida, uma coisa que eu sempre fiz desde o primeiro dia é deixar ela pegar a comida que ela vai comer. Então eu fazia papinha e deixava uns pedacinhos, de início, na verdade, eram uns pedaços maiores, tipo um brócolis e tal, para que ela só sugasse aquilo e não corresse o risco de engasgar. Agora já é uns pedaços menores para que ela pegue com a mão e coma. E ela adora. Hoje em dia virou uma coisa que, tipo assim, se a gente não deixar ela uma coisa que ela possa pegar e comer sozinha, ela vai enfiar a mão dentro do prato e pegar uns pedaços de arroz e comer, entendeu? Ela já entendeu que é assim o jeito que come. E agora a gente tá começando a introduzir a colher. Talvez um pouco tarde, talvez deveríamos ter colocado essa colher mais cedo. Mas é que é tão bonitinho ver ela pegar as comidas e comer, então a gente deixa tipo bolinho de arroz, batata cozida, umas paradas em pedacinho que ela pode pôr na boca e comer sozinha. Ovo de codorna, ela adora, tomatinho, essas coisas, sabe? E aí eu acho que isso facilitou muito a coordenação motora dela, porque, por exemplo, outro dia a gente tava comendo um sanduíche, aí eu ofereci o sanduíche pra ela morder, ela pegou o meu sanduíche com as duas mãozinhas e levou na boca pra comer certinho. Acho que daí pra frente foi só aumentando a independência, assim. Por que eu tô falando tanto disso e tal? Tem muita gente que me pergunta se agora, hoje em dia, eu continuo estudando pra criar a Clara. Não estudo, não tô tendo tempo pra ler coisas sobre isso. O máximo que eu faço é escutar podcast. Eu escuto o podcast do Aldeia Materna, que é até de uma amiga minha, a Mila. Lá, inclusive, tem um episódio muito bom falando sobre autonomia, tá no Spotify, vai lá e procura. E nesse podcast especificamente, eu pude ver que a gente tava fazendo muitas coisas da maneira correta. E ela usa, a moça que tava lá explicando, acho que ela é psicóloga, ela usou uma justificativa pra gente criar a criança com autonomia que me pegou muito. Ela falou assim que quanto mais independente e autônoma uma criança é, mais ela vai confiar em si mesma desde os primeiros momentos, assim. Mais ela vai sentir segurança sobre quem ela é. E porra,
É só isso que eu quero pra ela, tá ligado? Que ela tenha autoestima, que ela seja segura de si e que ela seja autoconfiante, porque melhor coisa no universo, né? E aí, beleza, à medida que ela foi crescendo, ela tá explorando mais as coisas e tá querendo subir na cadeira, explorar e tudo mais. E a gente até deixa ela subir, embora a gente fique explicando pra ela que ela não pode ficar em pé na cadeira e ela olhe pra gente ter risada da nossa cara e fique em pé assim mesmo e a gente tem que ficar repetindo 352 milhões de vezes. Mas isso a gente deixa ela fazer. Coisas que não são muito perigosas, subir na cadeira é bem perigoso, mas assim, a gente deixa ela explorar primeiro para depois explicar para ela que não pode. Porque a gente quer que ela saiba que ela tem a capacidade de fazer aquilo. Aquilo só não deve ser feito por questões de segurança. E ao mesmo tempo a gente incentiva ela a fazer todas as coisas que a gente faz com ela, faz cuidando dela e na nossa vida também, que ela vê a gente fazer. Por exemplo, pentear o cabelo. Desde as primeiras vezes que ela já tinha coordenação para levar alguma coisa na cabeça, a gente já entregava um pente na mão dela e falava para ela, penteia o cabelo. Hoje em dia ela não pode ver uma escova de cabelo que ela já tá penteando. Tirar a roupa pra tomar banho. Hoje em dia eu falo pra ela, tira a roupa, a gente vai tomar banho. Ela já começa a tentar tirar a blusa, não consegue totalmente, mas a calça ela já sabe calçar o sapato. Não calçar o sapato, mas ela tenta encaixar o sapato no pé, ela sabe o que é o movimento e ela tenta fazer, a gente só ajuda ela a terminar. Quando ela termina de comer, a gente coloca ela no chão, tira ela da cadeirinha, coloca ela no chão, entrega o pratinho dela e pede ela pra pôr na pia, ela vai lá, se estica toda e coloca o pratinho dela na pia. Todas essas coisas que ela vê a gente fazendo, a gente incentiva que ela faça. E por diversos motivos. Mas o principal deles é para ela entender que ela vive em uma comunidade. A nossa família é uma comunidade. Todo mundo faz um pouco para fazer com que a comunidade cresça feliz e que todo mundo tenha o mínimo de trabalho possível. E aí tem a questão da bagunça, né, galera? Porque com isso aí da autonomia também, por exemplo, ela me vê lavando louça, ela quer pegar as coisas no armário e colocar tudo dentro da pia pra eu lavar. Ela vê a gente cozinhando, ela quer tirar todas as panelas do armário e colocar no chão. Esse tipo de coisa a gente tenta incentivar de uma outra maneira, que é tipo trocando as coisas. Ela quer pegar a panela pra fazer comida, eu falo pra ela tirar uma panela, dou lá uns grão de arroz, uns macarrão pra ela e uma colher e deixo ela brincar no chão com aquilo. Mas eu acho que a gente tem que estar disposto a aturar os contras, né? E, porra, uma baguncinha aqui, outra ali, pra ver a criança desenvolver e ser autônoma e ser autoconfiante, caralho. Tem hora que dá uma estressada, porque a bagunça é meio exagerada. Mas faz parte, não é mesmo? A última coisa que a gente fez, introduziu, na verdade, que deu super certo, foi a cama. O que eu percebi? Que ela já tava percebendo a hora que ela ficava com sono. Num ponto em que ela subia no sofá e deitava no sofá. Ou então, se ela visse uma almofada no chão que ela mesma tinha jogado, ela deitava na almofada. Eu falei, a Clara já sabe a hora que ela tá com sono e ela já entende que é hora de ir pra cama. Vamos testar uma caminha de chão pra ela? Aí começamos a testar. Deve ter mais de um mês que a gente trocou o berço por essa caminha aqui e, cara, foi uma coisa muito bem sucedida. Óbvio que no primeiro dia ela caiu da cama, mesmo tendo a proteção, essa proteção tava presa, né? Hoje em dia não tá mais. Mesmo tendo essa proteção, ela rolou por cima da proteção, aí eu coloquei um tapete aqui e coloquei almofadas em volta, pra se caso ela cair, não machucasse tanto. Aí essas almofadas ficaram aqui por uma semana, ela caiu da cama os 3 primeiros dias. No primeiro dia ela caiu 2 vezes, nos outros 2 ela caiu uma vez cada e depois disso ela já entendeu, mesmo dormindo, o espaço que ela pode ficar. E aí ela não caiu mais nenhuma vez. Eu já até tirei as almofadas daqui. Tá só o tapete agora. E ela não necessariamente veio pra cama pra dormir sozinha ainda. Tipo assim, ela não saiu, veio, deitou e dormiu sozinha. Até porque a gente tem uma rotina com ela antes de dormir. Troca a fralda, escova os dentes, dá água pra ela beber, abraça e bota dormir. Então acho que ela não vai fazer isso tão cedo. Mas ela já, às vezes que ela ficou com sono e quis deitar, ela já saiu da onde ela tava, veio e deitou na cama. Aí ela levanta e vai onde a gente tá de volta. Mas a gente fica só observando. Ela vem e deita bonitinha, é uma gracinha assim. E você fala pra ela, onde tá a sua caminha? Ela já vem e deita na cama também. Ou é hora de dormir, aí ela já sai de lá e vem pro quarto. Uma coisa que a gente achou sobre essa cama era que ela fosse acordar e sair pela porta e andar pela casa ou procurar a gente. A gente ficou morrendo de medo de ela acordar
a gente não acordar e ela sair por aí mexendo nas coisas. Mas ela não faz isso. Primeiro porque a gente mais ou menos acorda na mesma hora que ela. E segundo porque todas as vezes que ela acordou e a gente ainda tava meio sonolento, a gente tem a câmerazinha, né? Se você não viu, tem um vídeo aqui falando sobre 5 coisas muito importantes que eu achei para os primeiros meses da Clara. Ela acordou, levantou e aí como a cama dela tem muito ursinho, almofada, brinquedo e aqui em volta também tem um baú que ela não consegue abrir, mas por exemplo, ficam uns carrinhos aqui, uns brinquedos dela aqui em cima, ela levanta e vai brincar com as coisas que estão aqui no quarto. Então a gente já acordou com ela conversando com o unicórnio. Tipo assim, senta e fica naquela língua falando em árabe dela lá, com os bichinhos dela aqui brincando. Teve um dia só que a porta tava entreaberta e ela levantou, saiu e foi parar lá no quarto. Só que a gente tinha escutado já, a gente tava só observando o que ela ia fazer. E agora a gente vai começar a tentar explicar pra ela sobre o piniquinho, para ela ficar autônoma em relação à fralda, até porque eu entrei numa vibe aí de meu Deus do céu, fraldas estão estragando o meio ambiente. E eu acho que já tá na hora, ela já consegue correr, ela já tá meio que pulando, a gente já pode começar a introduzir. Ela já sabe o que é xixi, por exemplo, eu falo pra ela, vamos com a mamãe no banheiro fazer xixi. Aí ela já vai, aponta pro vaso e ela dá tchau e tudo mais. Então vamos começar isso aí agora, quem sabe daqui uns dias eu volto aqui pra contar pra vocês como é que foi a minha experiência. Uma outra coisa que caracteriza independência e autonomia também foi o negócio de sempre dar tchau pra ela na hora de sair. Eu sempre ensinei ela a dar tchau pras coisas, eu falo pra ela, dá tchau pra sala, dá tchau pro cachorro, dá tchau pra não sei o quê. E ela sempre deu, é até engraçado. E vocês sabem, eu comecei a viajar muito cedo e deixar ela em casa quando ela tava muito jovem, muito bebezinha. O Áureo é a mesma coisa, ele tinha os compromissos dele, ele trabalhava fora. Uma coisa que a gente sempre fez foi dar tchau mesmo pra ela. Falou, a mamãe vai fazer uma coisa muito legal, daqui, sei lá, X horas ela tá aqui, ou amanhã ela tá aqui, mesmo que ela não compreendesse nada, hoje em dia ela já compreende. Mas mesmo antes, quando ela não compreendia nada, a gente dava tchau, falava tchau e tudo mais. Aí hoje em dia, se a gente der tchau pra ela, não tem problema nenhum a gente sair pra lugar nenhum e deixar ela com qualquer pessoa, ela não se importa, ela não estranhou ir pra escola, ela não estranha ficar com gente diferente. A gente tem que tomar cuidado com o inverso, entendeu? Pra ninguém levar ela embora, porque ela é muito de boas. E eu acho que isso também caracteriza independência e autonomia. O negócio da gente nunca ter tido medo de dar tchau pra ela fez com que ela compreendesse que não era uma coisa ruim, que a gente ia sair, mas a gente ia voltar. Não sei se faz sentido, não sei se é isso de verdade, entendeu? Só tô contando pra vocês como é que acontece. Outro dia eu fui fazer uma gravação com ela em São Paulo, e aí ela precisou ir e ficou nos bastidores, né, na sala de maquiagem e tal, com a Carol, que trabalha comigo. Carol é minha assessora, ela só tava quebrando esse galho pra mim nesse dia, e eu passei a tarde inteira no estúdio gravando e ela ficou com a Carol. A gente teve um intervalo que eu voltei pra sala de maquiagem pra ver como é que ela tava, e aí na hora que eu fui sair, eu falei pra ela, tchau, daqui a pouco a mamãe volta. E eu lembro da Carol falar assim, não faz isso não, você tá louca. Eu falei, não, ela é de boa, repara só pra você ver. Aí eu fui fechando a porta e ela falou, tchau, mamãe, e ficou de boa com a Carol. Então assim, só queria contar pra vocês um pouco dessa experiência aí e como mais ou menos a gente fez e tal. Próximo vídeo muito provavelmente vai ser das perguntas, então não se esqueça de deixar as perguntas aqui. E é isso. Terça-feira tem vídeo respondendo e-mail dos leitores aí, daqueles sempre bons.